Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2023. Como você sabe, nesse primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando sobre santificação. E a lição de hoje, a lição de número 4, tem como tema a santificação e a palavra de Deus. Esse tema é um tema bastante importante, onde nós iremos conversar sobre a relação entre vida santificada e vida aplicada à palavra de Deus. O quanto ter a palavra de Deus como norte, como guia, como luz, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, o quanto é importante para uma vida de santificação. Seja assinante do ebdenfoco.com e tenha mais tempo para estudar. Isso mesmo. Você que é professor, você sabe que para ter uma boa aula, você precisa preparar o conteúdo para você ministrar. E o ebdenfoco.com disponibiliza para você slides da EBD prontos para serem usados. Isso mesmo, slides totalmente prontos para serem usados. Seja assinante do ebdenfoco.com e tenha acesso a este subsídio para você ministrar uma aula com excelência. O conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, os slides de jovens, mais bônus. Os bônus são slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, inclusive cursos de capacitação para o professor. Acesse o site www.ebdenfoco.com e confira, ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 DDD 984244120. E se você usa o slide da CPAD produzido pelo EBDenfoco na sua escola bíblica, tira uma foto e nos envie na nossa página oficial no Instagram, @ebdenfoco.oficial. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto bíblico, o texto principal nos diz: sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as vestes. 2 Reis, capítulo 22 e verso 11. Todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou por movimento humano. Nós estaremos com essa temática, com essa ideia na lição de hoje. O quão importante é a palavra de Deus nos movimentos de restauração da igreja, nos movimentos de avivamento da igreja. Em todo tempo, os avivamentos que a igreja viveu pela palavra e pela oração. Não, como diz aqui, não pela força ou por meros movimentos humanos. O nosso texto bíblico se encontra em 2 Reis, capítulo 22, do 3 até o 8 e o verso 11, além de 2 Reis 23, versos 2, 3, 21, 22 e 25. Eu não vou me deter no texto, como de costume, por uma questão de tempo. Você vai fazer uma leitura pausada dos capítulos 22 e 23 de 2 Reis para compreender melhor esta ideia. Vamos lá, nossa introdução. Não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade e plano de salvação para a humanidade. Já foi discutido por muitos teólogos sobre a importância da palavra de Deus em termos de conhecimento de Deus e mesmo em termos de salvação.
o quão importante é a revelação verbal da vontade de Deus para a nossa salvação. Ela é, sem dúvida, né, sem nenhum precedente igual. Sem a palavra de Deus, nós não conheceríamos a graça de Deus. Por isso a palavra de Deus é tão importante, precisa ser estudada, precisa ser meditada e precisa ser pregada. Jesus afirmou que é por meio da sua palavra que somos santificados. João 17,5. Para demonstrar a importância e o impacto que as Escrituras Sagradas têm na vida do crente. Vamos estudar nesta lição sobre 2 grandes avivamentos do povo de Israel registrado no Antigo Testamento, em especial o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. O avivamento liderado por Josias foi baseado na volta à palavra. O povo tinha vivido um tempo enorme sem o contato com a palavra, e quando o livro da lei foi achado, então ele foi lido exaustivamente para que o povo aprendesse novamente a obedecer a Deus. Isso é um ponto muito importante. Por que lemos a Bíblia? Porque a Bíblia é a revelação verbal de Deus. Nela está escrito a vontade de Deus para o seu povo, a vontade de Deus para a humanidade. Como adorar, por que adorar, confessar pecado, porque o pecado é mal, sobre a salvação, sobre o inferno, enfim, tudo que você precisa para agradar a Deus, você encontra na sua palavra, a palavra de Deus. Nosso primeiro tópico: todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Os 2 avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. Vamos lá. Os 2 avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio foram protagonizados pelos reis Ezequias em 716, entre 716 e 687 a.C. e Josias 639 e 609 a.C. Ezequias inicia a reforma abrindo e reparando as portas do templo e conduzindo o povo ao retorno à palavra e à busca pela santificação. Segundo as Crônicas 29, de 3 a 1, aqui no slide nós separamos o verso 3, que é o central. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que o rei Josias fez? Israel tinha como centro da sua adoração o templo, e isso estava abandonado. O templo estava abandonado. Que os irmãos entendam bem. Professor, reflita com seus alunos o seguinte: na religião judaica, naquela época, o templo era o único lugar de adoração. Tanto é que era proibido fazer celebrações em outros lugares, que eram tidos como idolatria. O lugar de adoração era o templo. E antes de Ezequias, os reis anteriores a Ezequias, houve um descaso com o templo. A religião estava em decadência. E quando Ezequias inicia o seu reinado, a primeira coisa que ele faz é: nós vamos restaurar o culto. Nós vamos restaurar a adoração. O templo vai ser restaurado, tudo vai ser reorganizado e a lei voltará a ser lida no templo, o povo voltará a frequentar o templo para então voltarem à prática da obediência. Grande lição temos para nós aqui, hoje, óbvio, nós temos o templo como lugar de reunião da igreja, mas o templo mesmo somos nós somos templos, e é preciso haver um conserto, haver uma volta para a palavra de Deus, é preciso haver uma volta para Deus por parte de nós mesmos, para nós sermos reavivados. É impossível experimentarmos um avivamento sem oração e sem leitura da palavra de Deus, sem meditação na palavra de Deus. É impossível você
retomar a sua religiosidade, a sua espiritualidade, ter uma espiritualidade consistente, sem um conserto do próprio templo, nesse caso da própria pessoa, um reparo dos seus valores, do seu caráter, um retorno à leitura, meditação na palavra e oração. É importante que façamos isso como Ezequias fez em relação ao templo. Ele estabeleceu o culto ao Senhor e purificou o templo, né? 2 Reis 18, 3 e 6 diz: fez ele o que era reto pelo Senhor e perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então, quando Ezequias assumiu o reino, ele decidiu que era preciso fazer uma reforma, que era preciso abandonar os ídolos, que era preciso abandonar a frieza espiritual, que era preciso um retorno ao culto, um retorno à piedade, a fazer a coisa do jeito que a lei mandava. Isso é importante, né? Voltar a viver de acordo com o que a palavra ordenava. O povo estava vivendo da forma que queria, o templo estava abandonado e, consequentemente, a religião estava abandonada, ninguém estava fazendo como a lei ordenava. Mas quando Josias inicia o seu reinado, ele decide: para que nós tenhamos uma vida próspera, abençoada e agradável a Deus, nós precisamos voltar a obedecê-lo, a praticar a sua vontade. O rei Josias também promoveu uma reforma espiritual com base na descoberta de um manuscrito antigo no templo de Jerusalém. Com o retorno do estudo das escrituras, o povo se converteu novamente à prática do monoteísmo, à centralização do culto e à adoração em Jerusalém, bem como a celebração da Páscoa de forma inovadora com a participação das 12 tribos. Isso aqui é muito importante, né? Desde os juízes, né, eles estavam vivendo com fragmentos da lei. E com isso, apenas com fragmentos, havia uma adoração comprometida. Mas com o achar do livro da lei, Josias propôs restaurar o culto e restaurar a comunhão do povo com Deus. Olha só, 2 Reis 23, 21 e 22, assim: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro. Né? Faça da forma que está no livro, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Por quê? Havia uma fragmentação da religião, por falta de dedicação, por falta de um voltar para a palavra de Deus, um voltar consistente. O que Josias diz? Olha, tem aqui o livro da lei, está aqui a palavra de Deus, então nós vamos fazer como estar aqui. Professor, reflita com seus alunos. Olha, nenhuma inovação, nenhuma metodologia, nada disso vai fazer com que o povo volte, com que as pessoas voltem para o Senhor. O próprio Josias passou por isso. Josias fez o povo voltar para Deus através da palavra de Deus. E em alguns lugares de Israel, ele levou o exército. Ele levou o exército e os levitas. Enquanto os levitas pregavam a lei, o exército quebrava os templos, os ídolos, os postes ídolos em Israel. Mas foi só Josias morrer que eles voltaram ao paganismo. Muitos deles voltaram ao paganismo. Alguns permaneceram fiéis. Aqueles que foram tocados pela palavra permaneceram fiéis. Mas aqueles que foram coagidos pela lei, pela força, não permaneceram fiéis.
Por quê? Porque quem realmente convence o homem é a palavra de Deus. O que realmente convence o homem é o Espírito Santo de Deus através da sua palavra e não a força. Então é importante que o professor converse com seus alunos, que reflita sobre isso, que é uma busca pela vontade de Deus através da sua palavra, da oração, que nos leva a um avivamento, a uma vida transformada, e não as regras institucionais, e não a obrigação, e não a metodologia institucional, mas um voltar para a palavra de Deus. Ninguém que queira um avivamento pode negligenciar a palavra de Deus e a oração. A característica principal dos dois avivamentos foi o retorno à palavra de Deus, né? Por quê? Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus revelada. Porque a religião, ela é de práticas religiosas. E o que consiste essas práticas religiosas? O que faz delas tão especiais? Faz dela especial quando ela é segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, dirigido pela vontade de Deus. Se nós somos religiosos, mas não fazemos de acordo com a vontade de Deus, nossa religião é vã. Por isso que o Tiago diz que se nós somos religiosos, mas nós não amamos o próximo, nós continuamos nos contaminando com o mundo, a nossa religião é vã. Então, por que esses princípios são importantes? Porque estão na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo que eles são importantes. Então, por isso que se você quer experimentar um renovo, uma restauração, um avivamento, retorne para a palavra de Deus. A transformação realizada por meio do confronto com a palavra de Deus. Josias reinou 31 anos em Jerusalém. 2 Reis 22:1 diz: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Dedida e era filha de Adaías de Bozicate. Enquanto esteve sob o controle da Assíria, teve dificuldades para fazer qualquer reforma religiosa, pois lhe era imposta a obrigação de adorar a deuses pagãos. Após a morte de Assurbanipal, rei da Síria, ocorrida aproximadamente em 632, Josias aproveitou o momento para implantar mudanças em seu reino. Josias iniciou as mudanças com a reforma das estruturas físicas do templo. 2 Reis 22, 3 e 6 diz: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo à casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeiras e pedras lavadas para reparar os estragos da casa, Perdão. Ninguém que quer uma religião saudável faz isso de qualquer forma. Precisa ter organização. É por isso que a igreja tem um templo, lugar de reunião, de encontro, lugar de oração, lugar de treinamento. É por isso que as celebrações têm horário de começar, horário de terminar, porque tudo tem que ser organizado. Ninguém que quer ter uma religião saudável faz isso de qualquer forma, sem comprometimento. Ninguém que quer ter uma vida espiritual relevante faz isso de qualquer forma. Congrega o dia que dá, ora o dia que dá, não se compromete com nada na igreja. Ninguém que tenha uma vida assim vai realmente ter uma religião que leva a sério. Vai ter uma religião, uma religiosidade, uma espiritualidade relevante que agrade a Deus. É preciso ter ordem, é preciso ter organização, é preciso ter comprometimento. Nós vemos que Josias disse: olha, a partir de agora nós vamos ter um compromisso, e esse compromisso vai começar a refletir para atrair o povo a partir dos reparos no templo, do local de culto. O local de culto precisa estar organizado, o local de culto precisa estar limpinho, restaurado, precisa estar purificado. E fazendo uma analogia, que o local de culto
né? Na nossa igreja nós compreendemos assim, o local de culto é o corpo. O templo é o momento do êxtase, né? O ápice da nossa adoração. Então, o local de culto sendo o corpo, nós precisamos nos reparar, irmãos. Nos livrar de pecados, de hábitos mundanos, mesmo aqueles que não consistem necessariamente em pecados, mas são hábitos que não são convenientes. Então é preciso haver uma mudança, uma transformação, para que haja um comprometimento com a religião verdadeira, com obediência à palavra de Deus, com obediência a Deus, para agradá-lo, para que nós sejamos realmente avivados. Durante a reforma, o livro da lei é encontrado pelo sumo sacerdote Ilquias e chega às mãos do rei. A leitura das escrituras passa a ser um marco na vida de Josias, que percebeu o quanto ele e o povo estavam distante da vontade de Deus. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Nós estávamos esses dias numa discussão lá na nossa escola bíblica e algumas pessoas expondo, né, que a nossa escola tem esse perfil das pessoas, dos alunos participarem bastante, e algumas pessoas expondo algumas opiniões sobre determinados temas, e a gente percebe o quão alheio à palavra de Deus eles estão. Porque eles estão baseando a sua fé em valores aprendidos a partir do que alguns falam por aí, a partir do que eles ouvem na internet, na TV, e não do que eles veem diretamente na palavra de Deus. Olha só que coisa terrível. No tempo de hoje, em que nós temos a Bíblia e nós temos todos os recursos tecnológicos, didáticos, para ler a Bíblia, quase que na sua integralidade dos originais, as pessoas se contentam em ouvir apenas pessoas que elas nem conhecem, pessoas que não têm nenhum contato, e elas replicam aquilo, coisas cheias de vícios, que na verdade às vezes não é nem uma interpretação correta da palavra de Deus. Então nós precisamos entender, como Josias entendeu, que eles estavam distantes da vontade de Deus porque não conheciam a palavra de Deus. Eles estavam vivendo pela a tradição, e a tradição estava cheia de vícios, porque a tradição era a repetição dos valores de um para o outro, mas a lei não, a lei estava ali, ali escrita, a regra do jeito que tem que ser. Então quando eles encontraram, eles perceberam o quanto estava distante de Deus. As pessoas que vivem apenas pela tradição, repetindo o que os outros falam, eles parecem que não entendem, mas estão muito distantes de Deus. O rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra de Deus. O texto diz que ele rasga as vestes e em símbolo de humilhação, né, de arrependimento por estar vivendo como estava vivendo. A leitura compromissada da palavra produz arrependimento. O rei, ao ouvir a palavra que foi lida por Safã, seu escrivão, imediatamente rasgou suas vestes com sinal de contrição e arrependimento. 2 Reis 22, 10 e 11 diz: relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou o livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as vestes. Ele entendeu o quão distante ele estava daquilo que Deus queria. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Professor, reflita isso com seus alunos. Nós precisamos ler mais a Bíblia para nós entendermos de fato qual é a vontade de Deus. Olha, é muito bom você ouvir seu professor, seu pastor, seu conselheiro, mas nada melhor do que você ir direto à fonte. Vá direto à fonte. Ore, jejue e leia a Bíblia, que o Espírito Santo vai lhe dar a clareza que você precisa, vai lhe ensinar. Não estou dizendo que você não precisa de um professor para lhe ajudar, de um pastor. É óbvio que precisa. Toda ovelha necessita de um pastor, nós precisamos uns dos outros. Mas pare de depender só dos outros. Se comprometa em ler a Bíblia, em orar. Se comprometa você mesmo, ir até a fonte. Faça como Josias. Se comprometa em ouvir a integralidade da palavra, não a interpretação dela por alguém.
Se comprometa em ler a palavra de Deus, com o Espírito Santo lhe direcionando, lhe dando entendimento. O rei estava triste por sua situação e do povo diante de Deus. Então Josias pede ao sumo sacerdote para consultar o Senhor. Assim ele fica sabendo que Jerusalém seria destruída. O povo estava vivendo no pecado, porque estava negligenciando o conhecimento da vontade de Deus. O profeta Oséias diz que o Senhor inspirando ele, falando através dele, o meu povo perece porque me falta conhecimento. Toda uma destruição, todo um castigo veio para Israel. E a base, o centro do texto do livro de Oséias é: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo castigado porque eles não se preocupam em conhecer. Eles fazem as coisas de qualquer jeito. Eles fazem a coisa a bel prazer. Eles não têm um norte. Eles não têm uma regra, que nesse caso é a palavra de Deus. Nós vamos fazer desse jeito. Eu faço desse jeito. Eu gosto desse jeito. Mas é bíblico? É de acordo com a palavra de Deus? Se não for, meu irmão, é fogo estranho. Pare com isso. Tire do meio da sua igreja, porque isso vai trazer destruição. Deus reconhece a atitude sincera do rei, mas não tira as consequências que cairia sobre Judá. Entretanto, ele adia o acontecimento. A Bíblia é como um espelho. Ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Quando alguém busca ler e obedecer a palavra de Deus com reverência, ela provoca mudanças. Josias tinha dado o primeiro passo, o reconhecimento da situação real em que se encontrava o povo diante de Deus. Eles estavam vivendo, quem sabe, muitos deles tinham consciência que estavam violando, outros talvez nem tanto. Mas quando a palavra de Deus é lida na íntegra, quando a verdade é dita na íntegra, o povo se arrepende. Segundo tópico, os resultados do retorno à palavra de Deus. A purificação do templo. O rei já havia experimentado o poder purificador da palavra e agora ele desejava que o povo também experimentasse desse poder. Para isso, ordenou que todos os anciões de Judá e de Jerusalém se juntassem a ele no templo e convocou todo o povo para ouvir a leitura da lei. 2 Reis 23 e verso 2. O texto diz: o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles toda a palavra do livro da aliança que for encontrado na casa do Senhor. E é muito interessante que Josias não ficou nisso aí. O texto bíblico vai nos dizer que Josias enviou campanhas de levitas com soldados por todo Israel para lerem ali o livro da lei para eles, para ensinar a palavra de Deus. Olha quão maravilhoso era esse rei, a vontade que ele tinha de que seu povo tivesse um conhecimento real de Deus. Quando ele ouviu a palavra de Deus, quando alguém leu na íntegra a palavra de Deus, algo extraordinário aconteceu no coração de Josias, que ele desejou que todo o povo também experimentasse. Então Josias e o povo, após ouvirem atentamente a leitura do livro da lei encontrado no templo, fizeram um novo pacto com o Todo-Poderoso. Meu amigo, quando você entende a verdade, não tem como. É por isso que eu digo, tem tanta gente apenas envolvida e não comprometida com o reino, porque negligencia o conhecimento da palavra de Deus, negligencia o conhecimento da vontade de Deus. Deus não quer um povo envolvido, Deus quer um povo comprometido. Você irá entender isso a partir do conhecimento da palavra de Deus. Na sequência, o rei já começou a reforma com a limpeza e a queima de todo o material de idolatria que estava no templo. Ali havia utensílios que foram feitos para adoração a Baal e um bosque para todo o exército dos céus. Também retirou e queimou da casa do Senhor o ídolo do bosque.
O rei também ordenou que fossem derrubadas as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Tudo foi retirado pelo rei Josias, né? Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para poste ídolos. Olha para você ver, né? Nós estamos dentro de um contexto de dominação assírio, né? E a religião judaica havia sido suprimida. E nesse hiato, né, nesse intervalo da morte de Assurbanipal, Josias então decide que é hora de fazer uma reforma. Que você já decidiu a hora de fazer a reforma na sua vida? Você já decidiu a hora de fazer essa mudança? Quem sabe, se você ainda não tomou essa decisão, o que está faltando era o que faltava a Josias: um momento e principalmente um voltar para a palavra de Deus. Quem sabe se Josias tivesse voltado para a palavra de Deus antes, ele que inclusive teria enfrentado o próprio inimigo, o próprio algoz, em nome da palavra de Deus. Mas Deus tem seus planos. O que fica para nós aqui de lição é: Josias se voltou para Deus quando ele compreendeu a vontade de Deus pela palavra. A eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional. A reforma de Josias, inclusive com a ação pessoal dele, se estendeu por todo o território de Jerusalém, inclusive algumas tribos do Reino do Norte. Ele também restituiu o culto ao Senhor e centralizou a adoração em Jerusalém, segundo normativas da lei. Josias tirou todas as casas dos altos lugares onde se cultuavam divindades pagãs. A grande maioria dos lugares altos ficavam à sombra de alguma árvore para configurar um local sagrado, né? Nós temos os textos aqui, 3 textos importantes que você pode ler e meditar neles. Por fim, Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos, né? Segundo 23:5 diz: também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército do céu. A idolatria estava por toda parte. Por quê? Por causa da negligência à palavra de Deus. O retorno à palavra de Deus transformou a vida do rei e do povo. Assim foi possível uma mudança radical em relação à idolatria, que estava relacionada também a questões morais e éticas que eram propagadas e incentivadas pelas práticas das religiões pagãs. Quando você negligencia a palavra de Deus, as religiões pagãs se tornam atraentes, né? Olha só, medite sobre isso. Quando você negligencia a palavra de Deus, qualquer coisa que lhe apresente parece normal. Não, isso é um elemento legal para o culto. Tá, vai lá e insere. Não, essa é uma prática normal, não tem problema nenhum. Eu vi isso na TV, eu vi isso, sei lá, ali num livro, não sabe nem a procedência disso. Não, mas é bonitinho, não afeta não. Vamos colocar isso aqui, vamos enfeitar desse jeito, vamos fazer desse jeito, mas é bíblico. Se não for bíblico, irmão, é fogo estranho, é idolatria. Não faça, não coloque no seu culto, não faça. O restabelecimento do culto a Deus. A remoção de tudo que estivesse ligado à idolatria era apenas um dos aspectos da reforma que precisava ser realizada. Na sequência, ocorreu o restabelecimento do culto a Deus com base nos preceitos prescritos no livro encontrado, incluindo toda a estrutura prevista para adoração no templo. Tudo foi reorganizado. Entende como eu falei no início e repito aqui? Quando eles tiveram o acesso direto à palavra de Deus, então toda a comunidade foi reorganizada. Começou pelo lugar de culto. Na época, o lugar de culto dos israelitas era o templo. Na nossa época, o culto acontece no corpo. O momento que nós nos reunimos no templo é o momento da celebração, é o ápice do nosso culto, da nossa adoração. Então, nós precisamos, é legal você ter um templo onde a igreja se reúne bem organizado, bonito, climatizado, tal.
bem estruturado? É. Mas a celebração será um fiasco se o templo-corpo não for consertado. Se o templo-corpo viver cheio de ídolos, de idolatrias, de fissuras, de contatos com o pecado, se não houver um conserto no corpo, se não houver um conserto no indivíduo, na relação do indivíduo com Deus, a celebração, o culto na igreja será um fiasco. Você irá para lá e achará tudo ruim, tudo estranho, porque não está tendo culto no corpo. Como fez Josias para que a religião voltasse a agradar a Deus, para que a espiritualidade e a religiosidade do povo voltasse a agradar a Deus, era preciso fazer uma reforma no local de culto. É preciso nós fazermos uma reforma no nosso local de culto, no corpo. Mude seus hábitos, mude sua linguagem, mude seus comportamentos, mude aquilo que você assiste, que você ouve, que você canta, aquilo que você lê. Mude tudo isso para um padrão bíblico, para que a sua vida realmente seja mudada. Josias restituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo, conforme previsto no livro da lei encontrado. Outro aspecto importante do culto foi a recolocação da Arca da Aliança no seu lugar específico do templo, o Santo dos Santos. Com as mudanças realizadas, tudo estava preparado para ser oferecido um culto exclusivo, santo para Deus. Entende? Entende como é necessário o local de culto estar organizado, purificado, santificado, tudo no seu devido lugar. Eu quero que você entenda que o nosso local de culto não é o templo. O templo é o local de celebração da igreja como comunidade. O local de culto como indivíduo de cada um de nós é o nosso próprio corpo. Então se organize, se organize. O que poderia impedir um culto verdadeiro seria somente a situação individual de cada pessoa que iria prestá-lo. Evidente que nem todas as pessoas tiveram uma mudança sincera e verdadeira, porém todos tiveram a oportunidade de mudar. Você tem agora a oportunidade de mudar. Eu tenho agora a oportunidade de mudar, de melhorar, para ofertarmos a Deus um culto que realmente lhe agrada. Estamos sendo constrangidos, instigados, exortados pela palavra. É necessário reparar o local de culto para uma verdadeira adoração. Terceiro tópico, o retorno à adoração por meio da Páscoa. A festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. Nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era mais celebrada. Ele vai participar de sua primeira Páscoa somente no 18º ano de seu reinado. Muito tempo depois, a Páscoa é a mais importante festa judaica. Ela é a celebração da libertação dos hebreus do Egito. Tem um significado importante para os israelitas e seu relacionamento com Yahvé como Deus único, né? Olha só. Olha que reflexão importante isso aqui. A festa mais importante de uma nação, de um povo, havia sido negligenciado por anos por falta de conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá. Qual é a festa principal nossa hoje, da comunidade, da igreja? A Santa Ceia. É como se nós negligenciarmos a Santa Ceia. Fizesse de qualquer jeito ou não fizesse por falta de conhecimento. Seria uma coisa absurda, seria uma coisa impensada. Mas como o afastar-se da palavra de Deus traz prejuízo para a igreja do Senhor. A centralização da Páscoa em Jerusalém foi um dos pontos centrais da reforma de Josias. Você pode ler isso em 2 Reis 23 e 21. A celebração da festa se transformou em um evento nacional. A centralização exigiu a formação de toda uma estrutura. A celebração acontecia em 14 do mês de Abib, conforme a orientação do Senhor em Deuteronômio 16 e 1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Deuteronômio 16 e 1. Então, o livro da lei, a palavra de Deus, trouxe para o povo as instruções do viver corretamente, do viver que agrada a Deus. Por isso que é importante não negligenciarmos a vontade
de Deus. A maior Páscoa de todos os tempos. O próprio texto afirma que a Páscoa de Josias foi a maior desde os dias dos juízes, né? Segundo Reis 23, 22 diz, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Na celebração foram oferecidos vários sacrifícios ao Senhor. Foi uma grande festa que durou 7 dias. Realmente deve ter sido algo inesquecível para os judeus. Glória a Deus, né? Quando você entende qual é a vontade de Deus, tudo vira motivo para festa. E festa grande é o que nós gostamos de fazer. A leitura do livro da lei, encontrado no templo durante a reforma, aguçou a fé de Josias e de grande parte do povo. Assim, mudanças significativas foram realizadas com o intuito de retornar à fé e à adoração. A palavra de Deus tem o poder de confrontar as pessoas e de revelar suas falhas, né? Com vistas à sua restauração, santidade e comunhão com Deus, né? Nós já falamos, mas não nos é custoso repetir. É pela palavra de Deus que você terá o norte. É pela palavra de Deus que você fará as mudanças que você precisa fazer na sua vida para uma melhor adoração ao Senhor, para um melhor servir ao Senhor. Ninguém que queira ter uma vida consagrada a Deus, agradando a Deus, obedecendo a Deus, negligencia a palavra. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece agora. Porque se você quer ter uma vida realmente cheia do Espírito Santo, você precisa ter a mente e o coração cheio da palavra de Deus. Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã, né? 1 Coríntios 5, 6 e 7. Ao escrever aos Coríntios, Paulo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa, para exortar os crentes sobre a impureza que havia adentrado na igreja e para incentivar a busca da pureza. Na Bíblia, o fermento é tido como um símbolo do que é mau e prejudicial. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa era lançado fora todo tipo de fermento. Êxodo 12, 15 diz: 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de todo Israel. Por que o fermento tem essa conotação, né? Essa figura? Porque o fermento ele tende a elevar a uma forma mais expansiva aquilo que na verdade é bem menor. Ou seja, o fermento ele produz um crescimento superficial. O fermento produz um crescimento que não é consistente. Por isso que Paulo está dizendo, olha, o fermento é um elemento estranho. O fermento é um elemento que produz um crescimento anormal, defeituoso. Quando você pega um bolo com fermento, geralmente ele é grande, mas ele é leve, porque não tem consistência. Ou seja, nós precisamos de consistência, de solidez e não de volume. Nós precisamos de obediência à palavra, de lealdade à palavra de Deus e não de extravagâncias. Por isso o fermento, ele tem essa conotação. Por isso Paulo, Jesus, usa o fermento como essa figura de uma anomalia, de algo que é estranho à substância original. Por isso que é colocado como um símbolo daquilo que é pagão, daquilo que é pecaminoso, daquilo que interfere na naturalidade das coisas. Assim também a igreja deveria se purificar, retirando do seu meio tudo que pertence ao velho homem, né? Efésios 4, 22 e 24 diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despejais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, busque entendimento para ser renovado, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade, procedente de Cristo. Cristo é a verdade.
não é dos nossos conceitos, das nossas próprias filosofias, é proveniente de Cristo. Na atualidade, a Páscoa tem um novo sentido para os cristãos. Paulo apresenta Cristo como o verdadeiro Cordeiro Pascual que foi crucificado por nós. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Ou seja, lançai fora os hábitos velhos, os costumes velhos. Tenha em si um padrão de pureza, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus determinou pela sua palavra para nós. O sangue de Cristo, aspergido na cruz, é a causa da libertação espiritual dos que creem. O cristão deve celebrar a santificação, a salvação e a liberdade em Cristo e praticar a pureza cristã por meio da santificação. 1 Pedro 1,15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Nós somos cheios do Espírito Santo, e o Espírito é o quê? O Espírito é santo. Então, quem é cheio do Espírito Santo? A primeira evidência é a santidade. Nossa conclusão. Nesta lição, vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelos reis Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra. Josias primeiro foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra, para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra, e o resultado foi uma busca nacional por uma vida de santidade. A palavra de Deus é quem vai nos confrontar, porque nós somos pecadores por natureza, e a palavra de Deus nos ensina qual é a vontade de Deus para nós o agradar. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.